Não tenha medo, eu estou contigo, diz o Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Devocional do Vem Teu Reino. Eu sou a Ayla e hoje, queridos, é um devocional muito especial. Afinal, hoje é meu aniversário e eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito linda de encorajamento que o Senhor ministrou ao meu coração e eu tenho certeza que essa palavra também vai tocar o seu coração. Queridos, vamos ler juntos o livro de Juízes e aí eu te convido para você ter um tempinho a mais com Deus e se você puder, leia Juízes, o capítulo 6 inteiro e o capítulo 7, porque nós estudaremos um pouquinho sobre a vida de Gideão, o que aconteceu na vida dele. Se você tiver esse tempo, depois você leia aí na sua Bíblia, mas hoje eu quero focar em Juízes, capítulo 6, o versículo 15, que diz assim, isso é Gideão, tá falando pro Senhor, quando o Senhor se virou para Gideão, falando para ele, vá Gideão, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E aí Gideão fala assim, mas Senhor, como eu posso libertar Israel? Minha família é a mais fraca de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de toda a minha família. Tem uma outra versão na Bíblia que fala assim, eu sou o menor da casa de meu pai. Queridos, trazendo isso para minha vida e abrindo isso aqui com vocês, quem já me viu pregando no púlpito ou quem vê, eu me comunicando nas redes sociais, não imagina as batalhas que eu vivo internamente e os inimigos que eu preciso vencer. Muitas pessoas não sabem que a mulher corajosa e ousada que eu sou hoje não nasceu assim. Eu fui forjada e esse é o segredo. Queridos, eu percebi que Deus ele tem uma maneira muito peculiar de agir em nós. O Senhor ele escolheu Gideão, chama ele de homem valente. Isso é o que Deus está falando dele. Mas se você ler Juízes 6 e 7, você vai ver que Gideão, ele era um homem que ele se via menor do que os outros. Gideão, ele era inseguro, ele tinha dificuldades para confiar na palavra divina. E quando ele recebeu o seu chamado, se você ler ali em Juízes, você vai ver que Gideão, ele estava se escondendo do povo inimigo. Ele estava ali debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas e aí ele olha para si mesmo e ele se enxergou incapaz de cumprir aquela missão que Deus estava dando para ele, que era salvar o seu povo. No entanto, queridos, o Senhor, ele é maravilhoso e ele insistia em dizer para Gideão, se você ler lá, Juízes 6, versículo 16, o Senhor fala, certamente estarei com você. Queridos, essa é uma palavra para mim e para você também. Hoje o Senhor está falando para nós, por que você está com medo? Se eu, o Senhor, estou contigo, certamente eu estarei com você. Eu, queridos, muitas vezes eu já me identifiquei demais com Gideão. Eu confesso para vocês que sair da minha zona de conforto, sair do meio da minha família, deixar minha carreira, deixar um trabalho, deixar minha casa, as minhas coisas, para poder mudar de país. Hoje, morando aqui na Europa com meu esposo, isso foi muito difícil para mim. Mas como eu falei, o Senhor, ele forjou a minha vida, ele forjou o meu caráter para que eu entendesse aquilo que o Senhor estava querendo de mim. E eu também, queridos, consigo falar isso para vocês. Talvez você tá passando por alguma situação aí, quem te vê, não imagina como é que você tá por dentro. Talvez hoje você tá se vendo, se enxergando menor que os outros. Talvez você tá passando por um momento de insegurança. Talvez você tá tendo dificuldade em confiar. Você se enxerga incapaz. Mas eu quero te dizer, queridos, que o Senhor, ele olha para nós e ele nos escolhe. O Senhor, assim como ele fez com Gideão, ele me escolheu, ele me forjou, ele me aperfeiçoou para que eu pudesse pregar o evangelho, para que eu pudesse alcançar os perdidos. E eu creio nisso, queridos, não para minha glória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Hoje eu entendo tudo aquilo, todos os processos que eu e meu esposo passamos, eu consigo enxergar a mão de Deus em todas as coisas. E eu quero te dizer, queridos, que Deus hoje ele continua escolhendo homens e mulheres que estão escondidos, que são dependentes e que são vulneráveis para chamá-los de seus. Entenda que não existe nada dentro de você, dentro do seu interior, que justifique a escolha de Deus. Não tem como a gente justificar, mas quando a gente descobre o poder da graça, o favor imerecido, esse poder da graça, esse favor imerecido, ele nos abraça toda
todos os dias. Talvez hoje você tenha se escondido e hoje as palavras que o Senhor disse para Gideão, elas podem se estender para a sua vida. O Senhor diz: não tenha medo, eu estou contigo, guerreiro corajoso, sou eu quem envio você. Glória a Deus por essa palavra. Na quarta-feira nós ministramos aqui no devocional falando sobre obediência a Deus. Talvez o Senhor está permitindo que você passe por processos e você não entende, mas queridos, viva na dependência do Senhor. Entenda que o Senhor, Ele quer te usar para a glória do nome dEle, para que o reino do Senhor se expanda aqui nessa terra. Então, não fique com medo. Creia que, assim como o Senhor disse para Gideão, assim como eu creio que o Senhor tem dito para mim, o Senhor também fala para você: eu estarei contigo, não tenha medo. Se talvez hoje você precisa ser forjada, deixe o Senhor trabalhar na sua vida e se coloque à disposição do reino de Deus. Eu creio que o Senhor fará muitas coisas na sua vida a partir do momento que você se submete à vontade do Senhor. Amém? Vamos orar juntos? Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, meu Deus, por esse devocional. Obrigada, Paizinho, porque nós conseguimos enxergar, Deus, nossas limitações. Nós conseguimos enxergar, Senhor, a nossa pequenez. Nós conseguimos enxergar, Senhor, as nossas inseguranças, os nossos medos. E nós apresentamos isso para o Senhor, Pai. Diante dos desafios da vida, diante dos desafios nos nossos trabalhos, diante dos desafios que têm se levantado nas nossas vidas. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e nós pedimos, Deus, forja a nossa vida para que a gente cumpra aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Nós não queremos sentir medo, Senhor, porque nós cremos que independente de qualquer situação, o Senhor está conosco. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Nós queremos, Deus, que o poder da graça nos alcance. Pai, obrigada pelo favor imerecido derramado sobre nós, Senhor. Que as Tuas misericórdias sejam renovadas sobre nós todos os dias, Pai. E que o Senhor, Deus, traga um ânimo novo, um vigor sobre essa pessoa que me ouve nesse dia. Em nome de Jesus, eu Te glorifico, eu Te exalto e Te agradeço por mais esse devocional. Amém. Queridos, eu peço para que a graça do Senhor te alcance nesse dia e que, se essa palavra tocou o seu coração, que você possa compartilhar com mais pessoas e que juntos nós possamos propagar o reino de Deus.